Olá, professor. Nós somos o grupo 3 e estamos responsáveis para falar sobre estruturas em madeira recomposta. A equipe é formada pela Aline Prado, Cássio Salles, Evelyn Lima e eu, André Batista. As madeiras utilizadas em construção civil, elas podem ser divididas em dois grupos principais. São a madeira maciça, que são madeiras mais resistentes, e madeiras industrializadas, que são madeiras menos resistentes. As maciças são roliças, falquejadas ou serradas. E as madeiras industrializadas são os compensados, laminados e madeira recomposta. Os 6 tipos mais conhecidos, como já foram citados, são madeira roliça, madeira falquejada, madeira serrada, madeira compensada, madeira laminada e colada, que tem essa sigla MLC, e a madeira recomposta. A madeira roliça, ela é utilizada em forma de troncos. Esses troncos, eles são removida a casca do tronco da árvore, né? Ela é utilizada na estrutura de coberturas, como pode ver na imagem do lado. Ela é utilizada nos postes e nas colunas dessas coberturas. Uma das madeiras mais utilizadas aqui no Brasil são o eucalipto e o pinho do Paraná. A madeira falquejada é a madeira, digamos, propriamente dita, ela é a madeira cortada pelo machado, né? E esse tipo de madeira ela é bem vista nos interiores, né? Que nas estruturas das casas de madeira do interior. Não que isso não seja utilizada digamos, em construções atuais, mas também no interior isso é visto com mais frequência. Ela tem esse formato retangular e esse tipo de madeira é muito utilizada nas estacas das casas e em estrutura de pontes. A madeira serrada, como o nome já diz, é uma madeira feita por serras, pela uma serra especial, né? Ela é dividida em pranchas ou em lâminas. A espessura dessa madeira é conforme a necessidade do cliente, e essa madeira ela também é utilizada em estruturas de coberturas. A madeira compensada é a madeira que, digamos, mais conhecida por nós, né? Como a gente tem conhecimento, que é o próprio compensado. É uma placa de madeira, uma chapa de madeira, com várias lâminas de madeiras coladas uma sobre a outra, né? A direção das fibras tem 90 graus, e vale mencionar que o compensado, o número de lâminas será sempre ímpar, então é 3,5, ou, dependendo da espessura, a quantidade a mais. E tem a madeira laminada, que é um pouco parecido com o compensado, porém ela é um pouco mais trabalhada. Trata-se de um produto mais homogêneo que a madeira serrada, pois não há a presença de nós indesejáveis, o que permite formar peças de grande comprimento, dentre elas vigas de secção retangular. Vale ressaltar que esse tipo de madeira ela tem um preço mais elevado, né? E a madeira recomposta, que os meus amigos vão dar continuidade ao assunto. Olá, irei apresentar sobre o processo de fabricação da madeira recomposta ou aglomerada, além de especificar suas vantagens e desvantagens. Bom, a madeira recomposta ou aglomerada, ela é um produto geralmente encontrado em formas de placas, fabricadas por meio das serragens e resíduos de madeira compensadas, né? São convertidos em flocos, no caso em pequenos pedaços, e são colocadas sob pressão em uma prensa, né? É um processo que faz com que o material se torne mais rígido e estável, além de ser resistentes a fortes impactos e à umidade. Porém, vale ressaltar que não é à prova d'água. Muitas das vezes, no final do processo da madeira recomposta, alguns flocos ficam para fora, fazendo com que ela fique com um aspecto mais rugoso e não tenha uma boa aderência no caso de revestimentos laminados em sua superfície. Mas mesmo assim pode ser muito bem utilizado esse material em áreas que, digamos, que não precisem de um acabamento mais adequado. Suas vantagens e desvantagens é que ela permite o revestimento dos dois lados, é resistente à flexão e ruptura, além de ser um ótimo
isolante no caso da absorção de som e a retenção de calor, ou seja, ela é ótima como conforto térmico para ambientes internos. Sua posição sem direção das partículas, ou seja, suas fibras colocadas em várias posições, faz com que ela tenha um grande aumento na sua resistência. Eu me refiro a fibras como, por exemplo, podemos ver o compensado, né? O compensado, as suas fibras elas são colocadas uma camada em uma direção, digamos que uma horizontal e a outra na vertical. No caso desse material, não. Ela é colocada toda embaralhada mesmo, uma sobre a outra, de forma que aumente justamente essa resistência. A utilização, principalmente na fabricação de móveis, de encaixes e montados, né? Não é recomendado o uso de pregos e parafusos não especificados, porque podem causar rachadura. No caso, se você for colocar um prego em alguma parte dessa madeira, você pode causar rachaduras e causar grandes prejuízos. Ela é considerada ecologicamente sustentável, tá? E suas desvantagens é que ela empena com facilidade e suporta menos pesos do que o MDF. É isso, obrigado pela atenção. Boa noite, meu nome é Aline e eu vou dar continuidade falando da madeira recomposta OSB, que é uma sigla, uma expressão inglesa, Orient Strand Board, que basicamente significa em português painel de tiras de madeira livre. É um material derivado da madeira, composto por pequenas lascas de madeira orientadas em camadas cruzadas e seguindo uma mesma direção. Lhe conferem bastante resistência e rigidez, bastante rigidez. Uma grande utilidade para esse material são os fechamentos de estruturas como steel frame. E um dos maiores pontos deste material é que 90% do tronco pode ser utilizado, ou seja, o que diminui bastante o desperdício, agregando o valor econômico. A madeira recomposta OSB é um produto de grande resistência mecânica, considerado ecologicamente correto, durável e bastante versátil, de qualidade uniforme, que mudou o conceito a respeito de painéis estruturais. Ela é bastante usada também em construções de edifícios de madeira, devido ao seu baixo custo e a sua facilidade de aplicação. As tiras de madeira são unidas e prensadas sob alta temperatura, utilizadas no revestimento estrutural do esqueleto metálico de edifícios, e também o material é indicado para aplicação de verniz e tintas para melhor durabilidade e uniformidade. A madeira recomposta OSB tem várias vantagens, muitas vantagens, feito com a madeira, e ela é feita com a madeira do reflorestamento, logo ela apresenta um menor impacto ambiental. É consistente e bastante uniforme, não costuma deixar espaços vazios onde ela é aplicada. O seu processo de produção faz com que ela possua boa resistência físico-mecânica. Dificilmente ela vai empenar e não chega a ser tão resistente quanto a madeira maciça, mas tem melhor performance que madeirite, por exemplo. E assim, ela tem uma longa durabilidade. Também possui menor custo, menor preço em relação aos outros derivados da madeira. E esteticamente ela é bastante atrativa para os arquitetos e designers de interiores. São excelentes também propriedades de isolamento acústico e é bastante resistente ao fogo. O produto tem um resultado satisfatório às exigências das normas da ABNT, tem alta versatilidade e resistência a impactos. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a madeira aglomerada e a madeira recomposta OSB, que são quase a mesma coisa, porém a diferença é que a madeira aglomerada ela tem uma baixa qualidade e é muito mais considerada
sustentável. Já a madeira recomposta OSB, devido às alterações e a utilização de produtos químicos, ela ganha uma melhor resistência, uma melhor rigidez e uma alta qualidade. É isso, boa noite, obrigada. Olá, eu me chamo Evelyn. Vamos continuar falando um pouco mais sobre a madeira recomposta. Nesse slide nós trouxemos uma tabela com algumas especificações desse material, como espessura, dimensão e peso por painel. Lembrando que esse material pode ser utilizado de várias formas, tanto em estruturas quanto em telhados, móveis e outra infinidade de coisas. Na primeira linha dessa tabela, nós podemos verificar a espessura de 9,5. Então, essa mesma tabela nos sugere que, ao utilizar esse material, essa placa, nós usemos os perfis espaçados de 40 em 40 centímetros para poder fazer a sustentação. E assim em diante, como pode ser visto nessa tabela. Nesse outro slide, nós podemos verificar a versatilidade do OSB, que é feito tanto em flocos pequenininhos quanto em flocos maiores. Na imagem número 1, nós podemos verificar esses utensílios que foram fabricados a partir do OSB. Na imagem número 2, essa mesa que pode ser combinada em diversos lugares. Um bom exemplo também está na imagem 3 e 4, que são os móveis planejados. Eles podem ser combinados de diversas formas, aproveitando o seu tipo de floco, tanto grande quanto pequeno. E lembrando também que esse material ele é muito resistente e que ele pode ser combinado de várias formas possíveis, utilizando verniz para poder deixá-lo mais bonito. Aqui nesse slide, nós podemos conhecer a Casa Chassi, que foi um projeto que ganhou o prêmio Bim Bom, que se chama agora Hometeca de Arquitetura. Nessas imagens, nós podemos observar muito bem que esse material foi utilizado tanto no teto quanto nos móveis. E é um material que está super em alta na atualidade e vem só crescendo a utilização desse material no meio da arquitetura. Então, é isso.